Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru no 93,9 FM, nos canais abertos e fechados da Rede Pública de TV a partir da TV Câmara Bauru e também no YouTube e no site oficial do Poder Legislativo Bauruense. Novo ano, renovação de mandato, renovação das atualizações da representação popular. E a gente conversa com você no Fala Câmara Entrevista, ouvindo os representantes populares que você escolheu aqui na Câmara Municipal de Bauru, agora com 21 cadeiras. Marcelo Roberto Afonso, 2.770 votos. Obrigado por estar conosco aqui de novo. Eu que agradeço, Nelson. Sempre um prazer, né? Uma oportunidade para estar expondo tudo aquilo que nós fizemos aí nessa gestão passada e que podemos realizar, né, em 2025. E muito obrigado e bom dia, boa tarde e boa noite a todos aí que possam estar nos ouvindo, nos assistindo. Marcelo, lá em 2012, na época você experimentou a sua primeira candidatura, naquele ano, coincidentemente, Salvador Adenilo Afonso, seu pai nos deixava depois de várias experiências e você dentro de casa aprendeu naturalmente com o convívio já uma parte dessa história pública. Olhando para o tempo, parece logo ali, né, 10, 12 anos. O poder legislativo que você via conversando com o teu pai e depois como adulto, né, como todo cidadão, é diferente do poder que você encontrou aqui dentro? São gerações diferentes. Eu acho que hoje a geração ela se modernizou, né, da maneira até de você trabalhar e até de você expor o trabalho, né. Na época do meu pai não era diferente, essas articulações internas. A primeira eleição do meu pai foi em 1982, que já era 6 anos e 21 vereadores, depois voltou para 17 e agora estamos numa composição de 21. Mas não tem nada de diferente, né, só a questão mesmo de atualização de anos, né, de modernidade e da maneira de você expor seu trabalho. Como é que você vê essa questão da maturidade natural que o mandato traz em relação às questões de articulação que você acaba de citar? Uma questão é a articulação partidária, que as pessoas nem sempre dominam no dia a dia, né? A relação com o Poder Executivo, que é quem tem a caneta na mão, você costuma dizer isso, para realizar. E o vereador é a ponte entre todos que estão lá na rua. E aqui dentro, entender que os partidos têm representantes diferentes, vai ter sempre aquele um pouco mais ácido, que é da oposição, que faz parte do jogo democrático. Como você vê essa configuração dos 21 vereadores, da perspectiva agora para continuar desempenhando esse papel? É uma boa pergunta, porque na prática nunca funciona, né? É exatamente como você chega aqui numa Câmara Municipal, você tem uma vontade, né, como legislativo de executar e não é nada disso. A composição sempre é muito boa quando você tem uma articulação boa, como nesse cenário que teve nessa eleição agora de 2024. A atual prefeita de plantão, ela conseguiu fazer uma coligação com 12 vereadores, isso é importante, e traz o resultado para dentro dos bolsos do executivo, mas para o legislativo, os vereadores em si, como o da oposição e como também os governistas, né, da situação, ficam refém, né, desse sistema, então é difícil. E só quem vive na prática sabe o que eu estou falando e eu faço parte, sou um vereador governista e ainda enfrento as dificuldades do dia a dia porque o executivo, ele quer demandar naquilo que não é do legislativo, daquilo que não é dele, mas sim do legislativo. Então essa composição aí, só na prática quem sente aqui, quem vai estar aqui, sabe o que eu estou dizendo. E aquela dificuldade do aprendizado que só estando na cadeira, no mandato, na hora de votar, nas comissões internas, na audiência pública, para experimentar que nem sempre, ou boa parte da população do outro lado, não conhece, né, Marcelo? Você tem as demandas do dia a dia, de todas as naturezas, né? Do sistema viário, do buraco de rua, da legislação que não funcionou na instalação de uma loja, enfim, o galho que cai em cima da rua porque estourou a calçada, o asfalto que não chega na casa. A gente ficaria aqui fazendo uma lista gigantesca em relação a isso. E aqui dentro do plenário é uma outra história. Como você lida, por exemplo, com essa ideia da vontade de fazer do vereador que percorre os bairros, você anda muito, é só olhar as suas redes sociais e virar para o seu eleitor e falar, olha, essa demanda sua até é interessante, eu estou apoiando ela, mas quem faz ou não faz está do lado de lá. Exatamente, outra boa pergunta. Eu tenho uma característica de fazer o legislativo e também de executivo. Eu sempre venho de uma iniciativa privada, então eu gosto de resultado. Então o que eu costumo fazer aí nos 4 anos e estou fazendo novamente,
é facilitar, porque quando a população ela procura um vereador, é porque não tem mais jeito. Então nós estamos aqui nessas condições. E essa identidade eu consegui criar na cidade. Então eu tenho feito reuniões internas com os secretários, claro, por ser um vereador governista, eu tenho essa facilidade, né, de estar chamando essas reuniões e trazendo essa demanda. E hoje a gente está bem maduro explicando para toda a população, para o munícipe, que realmente não executamos. É o perfil desse vereador, como estou dizendo aqui, de tentar solucionar como executor, né? E realmente cobrar e pontuar as demandas, que eu acho que é o mais viável para a população, e sempre tento fazer esse papel, porque na ponta, na verdade, o munícipe ele sofre com isso. Porque o executivo ele vai mirar aquilo que realmente é conveniente, aquilo que vai aparecer, e o papel de vereador também ele se envolve sim no executivo, independente, mas esse perfil eu consegui criar e estamos sempre dando sequência. E como você vê, para aproveitar a sua experiência aqui e da nossa missão pública, essa ideia do facilitador também, daquele que anda nas ruas, em vários segmentos, e de conversar com a população do dia a dia, que nem tem a obrigação de saber quais são as funções de cada órgão, os regulamentos de todas as frentes, o servidor que está lá numa área, por exemplo, do meio ambiente. E eu estou dizendo isso da experiência aqui, só olhar de novo no perfil, Isso. que é documento público da rede, que você vai desde uma alça de acesso em uma marginal, onde a conversa, em tese, é com o Poder Executivo, mas também é com o concessionário, ele fala que é com o Estado, não é com o município, até você falar de uma entrada na zona rural de caminhões, por exemplo, de um Abracel, que estão levando problemas do dia a dia, que o produtor quer escoar a sua produção, quer chegar na porta de casa, ou seja, atuamos nesse sentido de conversar com a população em várias frentes. Como é que você vê essa função sua de facilitador que você comentou e até de educação do poder público em relação ao entendimento de cada uma das funções? É uma outra boa pergunta. Eu já moro desde quando nasci no mesmo local, na região norte. Então eu já moro dentro de um bairro, né, não é região central. Isso a demanda já chega natural. Eu sou uma pessoa que sempre estou na rua, sou parado na rua. E você tem que ter esse amadurecimento. Até então, na prática, você não tinha esse amadurecimento. Hoje estou aqui com 4 anos e com uma reeleição. Então eu tenho essa facilidade. Estou andando na rua, muitos perguntam para mim, eu fiz o pedido lá de uma poda de árvore, de uma supressão. Aqui tem um vazamento de água, a minha rua precisa ser asfaltada. Então entra aquela sensação, né, de você não poder aqui fazer executar. E eu sempre explico para o munícipe, eu falei, é o seguinte, a gente vai fazer o ofício. Quando é uma demanda pontual que realmente carece de uma reuniões, eu proporciono essas reuniões, levo o interessado, como também em todas as áreas jurídicas e também na prática uma demanda comum. Então isso é complicado mesmo, até para um vereador que mora em bairro, como eu, né? E sou procurado muito por causa de demandas pequenas, então a gente tenta facilitar e também agora explicar realmente o nosso papel, né? Se a gente vai acompanhar todo o processo. Primeiro passo, sempre peço para o munícipe agora fazer a parte dele e até o poupa-tempo. Tem situações que a gente não é melhor o munícipe fazer o processo, o protocolo, e eu tenho acompanhado e ajudado nessa situação, e com isso trazemos resultado, né? E com isso também ajudamos aí o executivo onde ele não pode chegar, né? Então cada um tem um perfil e eu procuro sempre ter um resultado, por isso que às vezes a gente consegue aí esse pedido sendo feito, porque a gente acompanha de perto. Agora, esse é o pedido das demandas naturais do representante popular do dia a dia, em várias frentes, como a gente disse, e tem os grandes temas. Você é um vereador também para fazer registro aqui da renovação, dessa motivação de ser o representante popular, que visitou muitas cidades da região buscando boas experiências, de São Carlos a Botucatu, só para citar alguns parâmetros aqui, inclusive foi bem mais distante. E algumas coisas que são feitas ou dão certo nas outras cidades, você olha, tem outros colegas parlamentares, né? Cada um vai aprendendo com a experiência do outro e oferece aqui para o município. Esse tipo de experiência também lhe ajudou a ver coisas de, opa, essa solução aqui me parece interessante, vamos discutir aqui com a prefeita municipal. Você está fazendo perguntas pontuais que na prática é o que acontece, né? Quando você gosta de resultado. Como disse, nós somos legislativo, ficamos refém. O que eu tenho de ferramenta é isso, é percorrer, trazer, documentar, trazer proposta, mas na ponta o executivo cai na mesma situação que estamos falando aqui. Quem escolhe é o executivo. Então, como obrigação, né, daquilo que eu acho que é bom para a cidade, eu tenho percorrido as cidades vizinhas,
Eu acho que isso também você vai ganhando uma bagagem, vendo o que tem de resultado em outras cidades e trazendo para cá. Esse esboço aí eu gosto de fazer, vou continuar fazendo, mas para deixar bem claro, né, isso são escolhas da prerrogativa do executivo que geralmente lá na ponta isso fica para trás. Existimos aqui existe até uma lei aqui da Guarda Municipal sancionada desde 1985, aonde eu passei a defender a Guarda Municipal do nosso município, mas eu não consegui sucesso nessa demanda, né? Uma demanda necessária, como disse, aí a escolha do prefeito de plantão, mas vamos continuar insistindo, como também monitoramento, muitas outras situações que já vimos em outras cidades que está dando certo, que o nosso município não tem. Então o que eu ganhei de amadurecimento nisso é essa expertise, né? De realmente, se um dia próximo aí nós podemos ter uma oportunidade de ser um executivo, com certeza a gente sabe o que pode ser feito. Agora, essas questões do dia a dia, a gente fala, é interessante, né, esse nível de contato com as outras frentes, porque você conversando com vereadores das outras cidades, secretários, municipais, fala, oxa, mas aqui a gente fez o regulamento assim, foi bem mais fácil, em alguns lugares, tá, oxa, vocês tiveram uma saída lá, por exemplo, pro Bom Prato, móvel itinerante nas cidades, então várias frentes aqui de instalação de economia popular, economia informal, e eu vou citar um tema que a cidade cresce e infelizmente acaba essa demanda virando um pouco mais gigante. Você deve ter sido o vereador que mais entrou em córregos, afluentes e cursos d'água do município nos últimos 4 anos. A gente continua em vários pontos da cidade com necessidade de buscar água. É uma coisa que te deixa aflito, aborrece, você fala, poxa, tem aqui a alternativa, mas infelizmente por várias razões ela ainda não foi executada. Exatamente, outra boa pergunta. Água superficial, você trazendo ela novamente, a natureza, né? Além de ser mais viável, é mais barato para o cofre público. Perfuração de poço funciona, mas ela é uma situação que tem que ter uma manutenção e ela custa mais caro. Como várias frentes que você já falou, que eu sempre visitei, uma delas foi a crise hídrica. Sabemos de vários córregos aqui em volta do nosso município, temos também a cidade de Pederneiras aí, tem o rio Tietê. Então são escolhas que quem está de plantão, o prefeito de plantão, ele escolhe. E hoje nós temos uma bagagem realmente, né, de trazer as informações aonde tem água, porque sempre vivi isso na prática. Mas volto a dizer, né, se o Poder Executivo ele não der atenção naquilo que o vereador está na ponta, ou qualquer munícipe também, a coisa não acontece. E vamos lutando, né, eu acho que é isso, não é uma crítica, mas realmente nós temos que fazer o nosso papel de dar transparência naquilo que nós somos chamados para estar aqui na Câmara Municipal. E tenho empenhado e vou continuar me empenhando, né, e cobrando resultados. Dessas frentes todas, algumas são mais estruturais, naturalmente, e pegam milhares de pessoas, como abastecimento de água, a gente precisa tratar o esgoto da cidade, está em andamento um processo, e algumas coisas que a gente está falando da demanda, naturalmente, são daquele contato do dia a dia. É uma percepção, Marcelo, dessa experiência também, sempre pensando no munícipe que está do lado de lá, né? Para você, às vezes, as questões que estão sendo colocadas aqui seja comum já no dia a dia. Aqui precisa funcionar a Sagra, a SEMA, a Seara, a Indúbio, ou seja, é uma série de frentes. CEPLAN, quantas reuniões técnicas você fez na CEPLAN e, às vezes, para entender que o projeto, o encaminhamento, o habite-se, o alvará, a regulação, ou seja, para entender essa estrutura toda e dar um retorno para o município, olha, é por aqui. Eu tenho na prática vivido isso, até pela facilidade que eu criei, né, dessas demandas. Eu sempre falo integração de secretarias, que o prefeito também em si poderia adotar isso, porque facilita. Você pega um exemplo hoje ali no prédio antigo CPFL, quem mora em Bauru sabe o que estou dizendo, hoje você tem ali a SEAR, que é limpeza pública, você tem hoje a Meio Ambiente, você tem hoje a CEPLAN, né? E também você tem a Secretaria de Obras. São secretarias que realmente elas têm que estar perto. Isso facilita para quem também trabalha no esboço da administração e para o munícipe, né, que chega ali para ser atendido. Realmente isso seria facilitado, né, para todos, né, se essa integração e a própria Câmara Municipal estivesse perto. Então isso é um projeto que realmente todas as cidades, seria acertativo para todas as cidades, né, não só daqui de Bauru, do estado de São Paulo, Brasil inteiro, essa integração, porque o município, né, ele não é de ninguém, é do povo, né, e eu sempre costumo dizer, às vezes chega alguma secretaria, algum funcionário antigo, ele
até pela sua simplicidade, do amor que ele tem pela cidade ou pela secretaria, até falo, mas o CNPJ é seu? O CNPJ aqui não é seu, então isso aqui é do povo. Estamos aqui para tentar resolver e eu acho que é isso que é nosso papel aqui e explicar essa situação. Mas volto a frisar, uma cidade que queira ser futurista, a prioridade seria uma integração de secretarias para todas trabalharem junto, porque quando não tem alguma secretaria, na outra tem e vai sendo auxiliada. Da sua experiência, para quem eventualmente não saiba, que estão falando de rádio e TV, Câmara, lógico, para todos os públicos, o Marcelo é considerado um habilidoso mapeador de lideranças políticas na formação de vários partidos, e isso é fundamental para o fruto do efeito da eleição. Uma coisa é você chegar nas urnas e ter o resultado, eu venci. A outra é o trabalho de composição disso lá de trás, que não se faz de um dia para o outro, e a experiência da cidade aqui mostra isso. A configuração atual da Câmara, que você vê iniciando o ano agora de 2025, me parece ser um pouco mais tranquila para as questões mais efervescentes que a prefeita possa trazer, ou essa visão não é bem assim? Não, exatamente. E acabamos de passar por uma eleição aqui da Câmara Municipal de Presidência, né, a mesa diretora, e é um exemplo que podemos dizer. A composição é reflexo da composição do prefeito de plantão que foi reeleito, né, que é a prefeita, já parabenizar, né, é válido, mas realmente isso trouxe um benefício. Porque você tem uma base já eleita, são 12 vereadores, aqueles que estão chegando, tanto é que uma composição de mesa diretora, você viu que foi 12 votos, né? A favor aí da composição. Isso traz benefício, e quando você pensa numa eleição, você tem que pensar a longo prazo. Esse é um exemplo até da minha eleição como vereador. A primeira eleição minha foi em 2012. Eu sei a dificuldade, né, de você não ser conhecido. Meu pai já não estava mais no cenário político. Nós tínhamos uma empresa muito grande na cidade, né, uma situação financeira muito boa, que sempre ajudou na composição de formação de chapa e também de você andar na rua. Então a dificuldade que eu tive de chegar a ser vereador foi em 2020 para 2012, devido a essa composição aí que sempre a gente fez, a articulação, para estar aqui nesse momento. Então isso realmente é posto em prática em todas as eleições, e aqueles que são leigos não sabem o bastidores como funciona. Um exemplo como foi agora a mesa diretora aqui, foi 15 votos a favor da mesa diretora, o peso que tem o executivo quando ele é bem organizado. Exatamente. Marcelo, a gente quer desejar para você, lógico, um ótimo mandato, a gente vai continuar até pela força da missão pública aqui, de comunicação em rádio e TV, acompanhando ao vivo no plenário. Acho que é uma experiência que você deve ter tido lá de fora, que mostra como o plenário, as comissões, o orçamento, tudo, absolutamente tudo que acontece na vida do parlamentar está como documento público, ao vivo, sem edição, para que as pessoas possam acompanhar no dia a dia. Hoje, estando no celular ou estando em casa na TV, o munícipe, na verdade, se não quiser saber, é porque ele não quer, ele tem essa oportunidade de ter essa informação na mão. Verdade. Quanto a essa informação que temos aqui, toda a estrutura, né, que a Câmara Municipal oferece, você tem uma rede social hoje, torna a dizer, né? Lá no passado, a primeira pergunta sua não tinha isso. Hoje você tem como se autocriar, né, uma identidade, né? Mesmo que seja aquilo que não é verdadeira, mas facilita e é com um custo barato. Não sei até onde, né, isso vai ser permitido, já estão querendo bloquear. Mas a oportunidade hoje de você se expor e vender a sua ideia, para você ser um executivo, um legislativo, facilitou. Era na raça, né? Era na raça. Lá em 2010, 2012, isso. Tem que ser na botina, no bairro a bairro. Não que isso tenha mudado, mas hoje você consegue pegar esse vídeo aqui, por exemplo, e mandar para todo mundo que conversa com você. Exatamente. Você pode até fazer um recorte pontual das perguntas, né? Porque você não vai pôr um vídeo aí extenso. Até hoje, todos que estão na prática sempre fazendo a rede social já sabem. Então você tem facilidade, né, de fazer os cortes e mandar para aquele público-alvo, como você disse. Hoje quem não acompanha a política ou qualquer outro fato é porque não quer, né? Que a tecnologia está aí para isso e a facilidade está aí para isso. Muito obrigado, bom mandato, até breve. Obrigado, Nelson, mais uma vez, sempre que precisar, estamos à disposição. Que seja 4 anos aí de muito trabalho, né? Como tenho feito, da minha parte não vai faltar. E vamos trabalhar aí para que realmente possamos ter um deputado estadual aqui na cidade, um deputado federal, e que no próximo mandato, aí, na próxima eleição para executivo, podemos sim ter um cenário novo também.
Muito obrigado, Marcelo Roberto Afonso, 2.770 votos. Se você olhar o mapa eleitoral, tem todas as informações na Justiça Eleitoral, eletrônico também, né, com acesso ao público, você vai ver que tem uma pulverização de votos em quase todas as zonas eleitorais da cidade. Isso não é pouco. Boa sorte no mandato, até nosso próximo encontro. Na verdade, só corrigindo, foi em todas mesmo. Foi em todas, tá vendo? É isso aí. Até.